Chegamos hoje na nossa última quinta-feira com o tema Avancem Guerreiros. E eu tenho absoluta certeza que Deus falou com você durante todo esse tempo que nós estivemos aqui, que você foi desafiado, que você foi abençoado, e tenho também certeza que hoje não será diferente. Deus tem uma palavra para o nosso coração, portanto, escute, dê ouvidos àquilo que o Espírito Santo deseja falar com você, com sua família, nesta noite abençoada. E como foi anunciado pela pastora Débora, na próxima quinta-feira nós começaremos mais 7 quintas-feiras de aliança com Deus. Esteja conectado conosco. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Josué, Antigo Testamento. Nós iremos ler os 2 primeiros versículos do capítulo 1, Josué capítulo 1, versículo 1 e 2, e você vai deixar a sua Bíblia aberta e depois nós iremos ler outros versículos. Josué capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora. A ordem de Deus foi para que eles se preparassem agora. E passe esse Jordão, você e todo este povo, e entra na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Nós queremos te ouvir. Fale ao nosso coração, abra os nossos ouvidos, dilate o nosso coração para que a tua palavra possa cair numa boa terra e dar frutos para louvor de sua glória, em nome de Jesus, amém. Esse texto aqui, essa história aqui narrada, começa anunciando uma grande crise que havia se instalado no meio do arraial do povo de Deus. Esse texto começa anunciando a morte de Moisés. Tanto o versículo 1 como o versículo 2 fala sobre a morte desse grande homem de Deus que por décadas foi usado extraordinariamente para que o povo de Deus fosse sustentado durante os seus 40 anos de peregrinação pelo deserto. Moisés havia conduzido o povo de Israel do Egito com grande poder, libertando o povo da escravidão. Moisés entrou na história desse povo como um libertador, como um instrumento de Deus. As 10 pragas foram enviadas ao Egito por intermédio de Moisés. Através de Moisés, o povo viu o mar vermelho se abrindo, o exército de Faraó sendo derrotado. E aqui fazia 40 anos que Moisés estava à frente desse povo. Milagres extraordinários haviam sido feitos durante os 40 anos do povo no deserto. Esse Moisés se tornou o grande legislador do povo, ele organizou toda a nação, de forma que Moisés, para a nação de Israel, era um exemplo, era alguém que inspirava confiança, era um referencial de poder militar, era um referencial de segurança jurídica e de segurança espiritual. E agora o povo de Israel está vivendo o segundo capítulo mais importante de sua história, de sua vida. O povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida. Todavia, o grande líder de Israel morreu. De forma que por causa da morte de Moisés, crises se instalaram no meio do povo de Deus. Crises se instalaram no meio da nação de Israel, porque agora, no meio de um momento tão importante na nossa história e na nossa vida, quem vai ser o substituto de Moisés? O que vai acontecer conosco? Perdemos o nosso referencial, perdemos aquele que era a nossa segurança espiritual, aquele que era a nossa segurança jurídica, aquele que era o nosso representante militar.
De forma que essa morte de Moisés, eu quero pontuar aqui pelo menos 3 crises que ela gerou no meio do povo de Israel. Primeiro, crise do medo. Morreu Moisés. Será que nós também não morreremos no deserto? Como a geração que nos antecedeu? Será que nós não iremos alcançar a promessa? Há um medo agora instalado na alma do povo. Há um medo agora instalado no espírito de cada israelita. Moisés morreu e agora o medo toma conta de nós, porque nós não sabemos mais o que faremos, nós não sabemos mais o que diremos, nós não sabemos mais se entraremos na terra prometida, porque o nosso líder, aquele que até então nos guiou, morreu, e agora nós estamos perdidos. Por isso, a segunda crise que a morte de Moisés gera no meio da nação de Israel, é a crise da falta de direção. Perdemos a nossa referência. Para onde iremos? O que faremos? Porque até então, havia sido Moisés que direcionou todo o povo. A nação de Israel marchava nos 40 anos no deserto de acordo com o compasso dado por Moisés por meio da direção do Espírito Santo. O Espírito Santo direcionava e Moisés conduzia o povo. Agora Moisés está morto e eles estão no limite para entrar na terra prometida. E o povo se vê sem direção, o povo se vê sem norte, o povo se vê sem referência. A outra crise que foi gerada na vida do povo é a crise do abandono. Será que Deus vai continuar conosco? Porque até então, Deus falava conosco através de Moisés. Porque até então, quando a gente queria ouvir a voz de Deus, a gente ia até Moisés. Moisés era o intermediador entre o povo e Deus. E o povo se vê agora com a crise do abandono, se sentindo desamparado. Estamos vivendo um momento na história em que essas crises são perceptíveis também no nosso meio. Todos os dias nós abrimos as nossas redes sociais e nos deparamos com pessoas enlutadas. A economia está em colapso. Humanamente falando, não temos uma direção do que fazer, para onde ir, e com todo o distanciamento social que já estamos experimentando há mais de um ano, estamos nos sentindo só e muitas pessoas assaltadas pelo sentimento de abandono. Foi exatamente isso que o povo de Deus estava experimentando: medo, falta de direção e abandono. Todavia, apesar do momento de crise que a morte de Moisés instalou no meio do povo, era necessário avançar. Era necessário que o povo de Israel continuasse a caminhada, porque ainda havia uma terra para conquistar e promessas para alcançar. Deus estava no controle de todas as coisas. Deixa eu dizer algo para você nessa última quinta-feira com o tema Avance Guerreiros. Por mais apavorante e difícil que esteja sendo o momento que você está enfrentando, é necessário você continuar. É necessário você avançar. É preciso que continuemos a nossa caminhada. Deus quer nos levar adiante. Deus quer que marchemos, que sigamos em frente. Você crê nisso? Você crê nisso, que apesar do medo que possa estar presente na sua vida, que apesar da aparente falta de direção, que apesar do sentimento de abandono, há um desejo no coração de Deus que você avance, que você siga? Se você crê nisso, aproveita que você está conectado conosco, coloca aí no nosso chat, no Facebook aí, comente aí: eu creio, nós vamos avançar, porque é isso que Deus tem para cada um de nós. E o que é necessário existir na nossa vida? O que Deus falou com Josué e com a nação de Israel
a respeito do desejo de Deus, a respeito da vontade de Deus, que era: povo meu, avance. O que nós encontramos nesse texto? É muito interessante, porque quando Deus se direciona a Josué, falando: olha, Moisés morreu, Moisés meu servo morreu, Deus dá uma ordem expressa para Josué no versículo 2: Moisés, meu servo, está morto. Agora, prepare-se agora. Deus olha para Josué e diz o seguinte: vocês precisam se preparar. O povo havia parado, o povo havia se estagnado. Eles já tinham chorado e pranteado 30 dias por causa da morte de Moisés. Esse povo estava no deserto há 40 anos. Moisés morreu, o desespero se instalou. Aí vem Deus e ordena para Josué e para a nação de Israel: preparem-se. O que essa ordem significa para o povo de Israel? O que essa ordem significou para Josué? Deus estava dizendo: arrumem as coisas, ponham tudo em condições adequadas, porque chegou a hora de vocês tomarem uma atitude. É hora de avançar, é hora de seguir em frente. Meu amigo, minha irmã, por mais bagunçado que esteja a sua vida por causa das circunstâncias, chegou o tempo de você se preparar. Talvez as circunstâncias, esse último ano, bagunçou, desarrumou algumas coisas dentro de você, na sua casa, na sua família, e você perdeu completamente a perspectiva que mesmo diante da crise, mesmo diante do medo, mesmo diante da falta de direção humanamente falando, mesmo diante do sentimento de abandono, em Deus e através do Espírito Santo nós podemos avançar. Mas para isso é necessário que você escute Deus te falando: se prepare. Vamos começar a arrumar as coisas na sua vida. Deus mandou o povo se preparar porque havia uma atitude futura que o povo precisava tomar, e para que isso acontecesse era necessário o povo se adequar, organizar a sua vida. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer com isso que chegou a hora de, em Deus, você colocar suas emoções sob o domínio do Espírito Santo. Você não pode permitir que o medo te domine. Gente, deixa eu dizer algo para vocês: é normal a gente ter medo. Medo faz parte da nossa condição humana, e um pouco de medo, um medo consciente, nos ajuda até a sobreviver. Por exemplo, quando você chega diante de um precipício, qual que é o sentimento de medo? Se você não tivesse sentimento de medo, de alguma coisa pudesse acontecer, se você ultrapassasse o limite, provavelmente você cairia. Agora, o que nós não podemos deixar é que o medo se transforme em pavor, e esse pavor nos domine e desorganize completamente a nossa vida. Olha para o seu coração. Talvez as coisas dentro de você estão completamente bagunçadas. Se você teve perdas, quem sabe perdas de pessoas queridas, perda talvez financeiramente por causa de toda consequência, isso fez com que você ficasse emocionalmente falando complicado, desequilibrado. Só que Deus está falando com você: se prepare. Chegou o tempo de você olhar para o seu coração e dizer o seguinte: Espírito Santo, domine a minha vida, domine o meu interior. Eu não quero mais ser refém do medo. Eu quero ter sabedoria, mas eu quero entender que na sua presença eu posso avançar. O que está desarrumado na sua vida? Seu casamento? O que está desarrumado na sua vida? Sua espiritualidade, sua vida emocional, sua vida financeira? Comece a arrumar a sua casa, se prepare, porque é a hora de avançar. Comece a colocar as coisas no devido lugar, porque Deus está aguardando e esperando uma atitude sua para aquilo que Ele deseja fazer na sua vida. Essa foi a ordem dele para Josué e a nação de Israel: se preparem agora, não é para amanhã, é para hoje.
Uma outra coisa que nós aprendemos nesse texto, e que Deus deixa claro para Josué e para a nação de Israel: Moisés está morto, mas eu continuo no trono. Moisés está morto, mas eu, o Senhor, continuo reinando. Irmãos, a pandemia está aí. Do ponto de vista da ciência, ela ainda não tem dia e horário para ir embora, mas deixa eu dizer algo para você: apesar da pandemia, Deus ainda está no trono. Nenhuma crise que você possa passar é maior do que o Deus que está sentado no trono e no controle de todas as coisas. Não permita que as crises comece a dizer o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Porque por mais que a crise seja verdadeira e ela está aí, não é a crise que dirige a nossa vida, é o Deus que está sentado no trono. Para de dar desculpas. Antes da pandemia, as suas desculpas eram outras. Eu não posso porque não tenho dinheiro. Eu não posso porque eu não sei. Não tem como avançar. Aí chegou a pandemia e agora, por mais dificuldade que a pandemia está trazendo, mas agora a pandemia tornou-se a sua desculpa para ficar inerte, não tomar uma posição diante de Deus. E Deus está dizendo para você: prepare-se, Moisés está morto. Em outras palavras, preparem-se, se adequem, a pandemia está aí, mas eu continuo no controle de todas as coisas. Moisés estava morto, mas o povo de Deus ainda precisava tomar a terra prometida. E para que isso acontecesse, era necessário o povo cruzar o Jordão. Meu amigo, minha irmã, às vezes, diante da terra prometida, nós encontramos um Jordão que precisa ser transposto. E foi isso que Deus falou através de Josué: povo, se prepare, porque vocês irão atravessar o Jordão. Sua confiança precisa estar em Deus e não no homem nas crises. Você tem responsabilidade de se levantar e atravessar o Jordão. Olha que interessante, o povo estava para tomar posse da terra prometida. O povo estava vivendo um momento de crise. Moisés morreu. E entre o momento que o povo estava vivendo, que era um momento de crise, e a terra prometida, não tinha uma solução aparente, tinha um outro problema: o Jordão. E o texto de Josué fala que o Jordão estava vivendo um momento de cheia, estava transbordando de ambas as margens. E Deus falou com o povo: sacode a poeira, se prepare, porque vocês têm um grande desafio. Os desafios da vida continuam. Há Jordãos ainda que precisamos atravessar, mas para isso é necessário você se levantar, porque Deus também espera uma atitude sua. É tempo de avançar. Nós aprendemos também nesse texto que nós precisamos discernir a visão de Deus para a nossa vida com ânimo e coragem. Se você ler depois na sua casa, do versículo 2 ao versículo 4, você vai ver que Deus está direcionando Josué, dizendo para Josué o que o povo conquistaria, o quanto o povo conquistaria, quais seriam os limites que Deus estabeleceria para a conquista do povo. E em 3 versículos, versículo 6, versículo 7 e versículo 9, Deus dirige uma palavra para Josué dizendo o seguinte: seja forte e corajoso, não desanime. Josué, seja forte e corajoso. Josué, seja forte e corajoso. Josué recebeu uma visão para onde ir, o que fazer e quem levar. Eu estou te ordenando, Josué, a ir, e você vai levar todo o povo de Israel com você. Josué sabia claramente o que Deus queria dele. Deus o estava chamando para cruzar o Jordão e conduzir o povo para a terra prometida. Não permita que
que a crise da falta de direção nebline a sua visão a respeito da direção que Deus deseja para você e para a sua casa. Deus sabe o que você tem que fazer. Deus sabe para onde você tem que ir. Mesmo que um monte de gente não saiba, se você ouvir a voz do Espírito Santo, Ele vai acender uma luz diante dos seus olhos e você vai entender o que Ele deseja para você. Para atravessar o Jordão você precisa de direção. Escute a direção de Deus. Escute a direção do Espírito Santo para você e para a sua família. Do versículo 2 ao versículo 4, Deus fala direitinho para Josué, no momento de crise, o que Josué precisava fazer. E nós vemos também que ânimo e coragem é fundamental para vencer a crise, para atravessar o Jordão. Deus é contra o desânimo. Como eu disse, Deus falou 3 vezes com Josué: seja forte, seja corajoso, tenha ânimo. Sabe por que Deus fala 3 vezes isso com Josué no mesmo diálogo? Porque Josué estava com medo. Não há razão para você se aproximar de alguém 3 vezes consecutivamente e dizer: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, seja forte, seja corajoso, se não estivesse faltando coragem. Aliás, nós só podemos ser corajosos diante dos desafios e diante dos medos. Não é preciso coragem quando nós não estamos diante de desafios e diante de medos. E Josué estava diante de um grande desafio, mas Deus se aproxima dele dizendo: tenha ânimo, tenha coragem. Sem ânimo e sem coragem não se faz nada, não se enfrenta o inimigo, não se restaura casamento, não experimenta transformação. Você pode até ter a visão, mas se você não tiver coragem, você não sai do lugar. Seja forte, meu irmão, não tenha medo, seja corajoso, tenha bom ânimo. É hora de você avançar, mesmo diante da crise, dos desafios. Sabe por que muitas pessoas ficam à margem da terra prometida? Porque falta-lhes coragem. Porque falta-lhes essa convicção. Deus está no controle. E para terminar, queridos, o que é necessário para nós avançarmos? Obediência incondicional à voz de Deus. Deus não apenas fala para Josué ser corajoso e ser forte. Deus também diz para Josué: você precisa ter o cuidado de fazer tudo segundo a lei do meu servo Moisés. Lhe obedeça. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, porque fazendo isso, você terá êxito, você será bem-sucedido. O que é necessário para que nós possamos avançar? Obediência àquilo que Deus deseja para você. Aprenda uma coisa: fé não é crer que Deus vai abrir o Jordão apenas. Fé é obedecer enquanto o Jordão não se abre. E fé é continuar obedecendo depois que o Jordão se abrir. E é esse desafio que você precisa abraçar nesse momento. Passamos de um ano da pandemia, está tudo parado. Mas é em momentos de crise, é em momento de medo, que o povo de Deus se coloca como um povo triunfante que marcha, como um povo que ouve a voz do Deus de Moisés e do Deus de Josué dizendo: se preparem, arrumem as coisas, sejam fortes, sejam corajosos, eu estou com vocês. Enquanto o povo estava com dúvida, Deus fala algo para Josué: assim como eu fui com Moisés, eu serei com vocês. E essa é a palavra de Deus para nós hoje. Ele continua conosco. Ele continua conosco. E Ele nos chama para avançar, para seguir em frente. Não desista. Desanime o desânimo.
Tenha coragem, seja forte, tome posse da promessa do Senhor, tome posse da palavra de Deus para a sua vida, creia de todo o seu coração, se coloque de pé em nome de Jesus, não permita ser dominado pelo medo, desperta tu que dormes, e Deus te resplandecerá, Deus te ressuscitará dentre os mortos, creia tão somente. É tempo de avançar, é tempo de seguir, porque ainda você tem uma terra prometida para conquistar e promessas maravilhosas para alcançar. A sua história não terminou, ela está apenas começando. Levante e avance em nome de Jesus. Eu quero orar com você, e eu quero que você creia nessa palavra. Por mais difícil que esteja, Moisés estava morto, mas Deus continuava no trono. Por mais difícil que esteja hoje, não se esqueça, Ele está assentado no trono. E Ele não está apenas assentado no trono, Ele está presente também aí, onde você está, e Ele tem a sua história nas mãos dEle. Por isso Ele te diz, se prepare e avance para a glória do Senhor. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por essas 7 quintas-feiras que nós passamos aqui na Tua presença, por cada ministração, por cada palavra, por cada desafio, e nós terminamos essa aliança com o Senhor, escutando essa palavra que nos ordena a preparar, a adequar a nossa vida, a colocar as coisas no lugar, porque é tempo de se colocar de pé e avançar rumo à terra prometida. Ainda que exista um Jordão à frente, nós vamos atravessá-lo, porque é o Senhor que está direcionando a nossa vida, é o Senhor que está direcionando os nossos passos, é o Senhor que disse que estaria conosco. Por isso mesmo, diante do medo, no Senhor nós temos coragem. Mesmo diante do sentimento de abandono, nós sabemos pela fé que o Senhor está conosco. Mesmo diante de falta aparente de direção, nós sabemos que é o Senhor que dá a visão e que direciona toda a nossa vida. Fortalece o nosso coração, fortalece a nossa família e nos coloque de pé na Tua presença, para que possamos avançar e tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nós queremos avançar como guerreiros do Senhor, e escutamos a Tua palavra, e na Tua presença nós seremos fortes e corajosos, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, amém e amém. Santo é o Teu nome, Jesus. Cante com a gente mais esse louvor, encerrando esse tempo de palavra, de campanha. Seja fortalecido em nome de Jesus. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O Seu corpo e o Seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O Seu corpo e o Seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras,
assim que eu luto minhas guerras, é assim. Pelo vale caminha junto a mim, é certo, misericórdia e bondade seguem mim. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Aleluia, Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Se você pensa em estar cercado, na verdade você está guardado. Cante isso conosco. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Avance, guerreiro. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Nós somos daqueles que avançam na presença de Cristo. E é assim que nós vamos viver, é assim que vamos lutar as nossas guerras, avançando. Graças a Deus pela sua vida, foi muito bom estar conectado com você. Creio que Deus falou ao seu coração, que você foi ministrado tremendamente através dos louvores. E nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, pela sua presença conosco em espírito. Que Deus te abençoe, te dê uma noite abençoada na presença dEle. E eu sei também que você tem pedidos de oração. Você tem pessoas que você com certeza vai lembrar nesse momento. Nós queremos terminar agradecendo a Deus por esse culto, mas agradecendo a Deus também por esses pedidos que nós colocaremos diante dEle e que pela fé nós cremos que Ele já escutou e se inclinou para nos abençoar. Deus, muito obrigado por essa noite, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor ainda há de fazer na nossa vida e na nossa história.
Obrigado por essas 7 quintas-feiras que estivemos aqui, ó Pai. Fomos tremendamente abençoados e guardamos cada palavra em nosso coração e avançamos na sua presença. E agora nós oramos pela vida de cada um dos nossos irmãos que estão conectados conosco, por essas pessoas e por esses pedidos que eles estão colocando diante da tua presença, que o Senhor possa intervir com cura, com libertação, com restauração, com transformação, que a tua misericórdia possa nos assistir e a tua bondade possa correr atrás de nós e nos alcançar, ó Pai. Obrigado por tudo, nós te agradecemos e cremos na vitória em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Coloque sua mão no seu coração, que o amor de Deus nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com você e toda a sua família hoje e sempre. Beijo no coração, Deus abençoe. Obrigado por ter estado com a gente, mais um culto. E não se esqueça, se você está conosco pela primeira vez, entre em contato com a gente. Compartilhe esse vídeo, abençoe alguém, em nome de Jesus. E se você desejar contribuir com a gente, está aqui todas as nossas informações, contribua. Que Deus te abençoe, fica com Deus.